Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um Lateral Esquerdo, agora também na Rádio Íris. Temos hoje connosco Filipe Pereira, que subiu este ano o Alverca de divisão, e como sempre o nosso querido Pedro Bolsas. Vamos começar por ti, Filipe. Esta tua carreira, esta tua ascensão, começaste no Futebol 7, Sporting. Qual é que foi a grande diferença que sentiste quando passaste para o Futebol de 11? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Agradecer portanto, o convite que me foi efetuado e já para também dizer que é uma honra enorme estar aqui perante, ou fazer parte desta mesa com o Pedro e com o Mauro. Acho que a evolução, que o trajeto, sobretudo surgiu com muita naturalidade e também tendo também alguma sorte, alguma felicidade de irem aparecendo alguns projetos que me fizeram sempre tornar a minha carreira também desafiante. Como é lógico que também, à medida da passagem do Futebol 7 para o Futebol 11, que vamos trabalhar também com miúdos, portanto, ao nível dos escalões etários, portanto, vamos evoluindo. Como é lógico, existem também aqui algumas diferenças. Mas vamos nos adaptando, vamos também, através de alguma reflexão que vamos fazendo, adaptando também ao meio onde estamos, sempre também com uma ideia muito forte de também aprender e sempre também de poder evoluir, mas acaba por ser relativamente fácil essa adaptação. Tu já tiveste uma passagem pelo Futebol Sénior, no Sintra Futebol. Quais é que fez as maiores dificuldades que sentiste, principalmente a trabalhar na Distrital, não é? A trabalhar a horas muito tardias, apesar disso a fazer um bom campeonato, principalmente quando tiveste que abandonar para ir para a Associação de Futebol de Lisboa. Mas quais é que foram as grandes dificuldades que sentiste ao trabalhar nessa divisão? Eu aqui, deixa-me só fazer um parênteses. Quem trabalha ao nível sénior, ao nível distrital, temos que lhes dar, sobretudo às equipas técnicas, e também não só às equipas técnicas, também aos jogadores, uma menção muito positiva a esse tipo de pessoas, porque não é fácil vires trabalhar ao final do dia, vires treinar, já vens cansado, é um esforço bastante grande. Ao nível das equipas técnicas e ao nível do treinador, também não é um trabalho nada fácil, porque acabas por tu às vezes ao longo do dia estares a planear um treino, e por vicissitudes profissionais que às vezes os jogadores têm, estás a meia hora do treino e sabes que te vai faltar 1, 2, 3 elementos, depois falta-te o central, depois tens que adaptar, hoje agora vai-te faltar o avançado, e isto é sempre aqui uma gestão e uma articulação enorme e uma dificuldade enorme no nosso trabalho. Portanto, pela experiência que eu tive, só dou cada vez mais valor às pessoas que estão a trabalhar. E é que o treinador aprende a improvisar todos os treinos e a adaptar todos os treinos. É uma coisa muito interessante, porque depois isto também dá-te a ti um conjunto de competências e ferramentas muito importante para depois para outros desafios que tu venhas a ter, não é? Porque estás sempre a adaptar, ok? E isso também acaba por ser importante. Filipe, antes de mais, boa noite e agradecer a presença do Filipe aqui. É uma honra muito grande, na minha opinião. Estamos perante um dos maiores especialistas do futebol formação em Portugal. Não só formação, menciona formação porque este ano esteve na formação, não só foi não só garantiu a subida aos campeonatos nacionais do Alverca na equipa que treinou, mas enquanto coordenador do futebol jovem do Alverca, deixa-me referenciar que o Alverca, as equipas do Alverca tiveram épocas brilhantes e, à exceção dos juvenis, que falhou o apuramento para o Campeonato Nacional, todos os outros escalões chegaram ao Campeonato Nacional e, portanto, queria fazer uma menção honrosa. Fechando aqui este parênteses, o que eu queria perguntar ao Filipe é, pegando um bocadinho naquilo que tu afirmaste, acaba por ser essas dificuldades que nós treinadores passamos que nos fazem, é o que eu sinto, que nos fazem crescer e que por vezes nos dão armas que treinadores de outras nacionalidades que têm tudo ao seu dispor não têm. Ou seja, se sentes, tal como eu sinto, que o facto de termos de estar sempre a adaptar o treino, porque à última da hora falta este ou falta aquele, nos prepara para que depois, na operacionalização do treino, consigamos, nós, treinadores portugueses, fazer um bocadinho mais a diferença, se calhar, do que aquilo que vemos por essa Europa fora. Eu acho que é um bocado isso mesmo. Acho que foi um conjunto de... Acabámos sempre por ser melhores treinadores. Não é? Eu estive lá há cerca de 3, 4 meses, nessa experiência de futebol sénior,
e há algumas coisas que agora atualmente acontecem de improvisar, as coisas já conseguimos lidar de uma maneira diferente. Eu acho que todos nós devíamos passar um bocadinho por essa experiência, ok? Nem que seja para às vezes nós nos queixamos de certas situações que afinal já estive ali e consegui resolver a mesma. Não é? Até serve para a gente relativizar às vezes, não é? E já para não falar nas ferramentas que nos dão, que depois são importantíssimas para o nosso trabalho. Então, sim. Como o quê? Não haver bolas suficientes? Também, ou por exemplo... Em relevados, ou seja... ou às vezes tens 6 ou 7 bolas, mas há 2 que vão para fora do campo e depois tens que andar ali a adaptar. E tu, quando estás a pensar no exercício, já tens que pensar, a finalização não pode ser para aquela baliza, porque aquela baliza, a bola vai para mais longe. Ou se calhar hoje fazemos finalização, porque senão... E quem tem estas condicionantes todas, quando estava a planear e a operacionalizar... Pedro, depois imagina assim... Estás a trabalhar um trabalho intersetorial de primeira fase de construção. Faltam-te os teus 2 centrais. E agora? Sim, vale a pena? Faz sentido, é isso. Então se calhar vamos trabalhar só a segunda fase e a gente faz a primeira fase no outro dia. Portanto, tem a ver com coisas tão banais como isto. Percebo muito bem aquilo que o Filipe está a fazer, porque mesmo no futebol feminino, na altura em que eu passei pelo futebol feminino, e primeira divisão e campeão nacional, mas todos os treinos havia algo parecido. E... o plano de treino estava em aberto até a hora de começar o treino. Eu acho que só quando começava o treino é que o plano de treino ficava fechado. E às vezes ainda se ficava à espera, pode ser que apareça. Não, mas isso não, aconteceu no Bobadelense. Quando estive no Bobadelense aconteceu isso. Tive treinos só com 8 atletas. Pois é, está tudo programado. E depois é porque se jogas com um joker, se calhar já vais passar a jogar com 2, porque falta um do outro. Bem. E tens de estar sempre a adaptar. Fala-nos um bocadinho como é que foi esta tua época gloriosa de subida do Alverca, bastante difícil, principalmente na segunda fase, principalmente ali com alguma situação caricata quando foram jogar à Madeira. Nacional. Mas, no geral, como é que tu fazes essa avaliação? Eu acho que a avaliação muito positiva, não é? Mas, sobretudo, o desafio enorme que foi. Nós chegámos ao Alverca e tínhamos a necessidade de contratar cerca de 20 jogadores, tendo em conta os poucos jogadores de segundo ano de primeiro ano que existiam, tendo em conta também o grau de aproveitamento dos sub-17 que vinham não era muito grande, e foi tudo construído novo, portanto, treinador novo, jogadores novos, e logo houve esta necessidade enorme de trabalho logo, ainda antes da época anterior finalizar. Tivemos a felicidade de conseguir recrutar um conjunto de jogadores muito interessantes, com um grau de compromisso, sobre tudo isto, um grau de compromisso muito elevado, e isto não é fácil e não é normal quando temos jogadores que estão a chegar pela primeira vez a um clube. E o grau de compromisso foi tal que fomos construindo depois as coisas paulatinamente. É lógico que os resultados também ajudaram, não é? Fizemos uma primeira fase espetacular, e depois as coisas foram crescendo, foram engrandecendo, e depois também ao mesmo tempo foi uma coisa muito curiosa. A própria equipa conseguiu gerar à volta dela um conjunto de sinergias, quer de direção, quer de associados, quer de funcionários do clube, e sentimos claramente ali uma força muito grande, que depois, juntamente também, claro, com a qualidade dos jogadores, também com a qualidade do trabalho que era apresentado, correu uma época muito, muito positiva, sobretudo numa segunda fase que lutávamos contra equipas que teriam e que tinham, na prática, condições superiores às nossas, nomeadamente ao nível do recrutamento, conseguirem recrutar jogadores em vários pontos do país, e nós, um clube pelo menos com um patamar um bocadinho mais baixo, e ainda há pouco estava a falar com o Pedro em off, nós éramos a equipa que estava na fase final em que os nossos séniores ainda estavam a uma dimensão distrital. Todas as outras equipas estavam, portanto, ou os séniores ou na Primeira Liga ou na Segunda Liga. Com a dificuldade Liga. Que isso acarreta também no recrutamento. Exatamente. Portanto, essas equipas com um grau de recrutamento muito elevado, muito grande, e nós, com um recrutamento muito local, conseguimos, lá está, tivemos essa felicidade, um conjunto de miúdos que nós fomos recrutar e que nos ajudaram a fazer uma equipa bastante forte e bastante coesa. Agora, tivemos aqui
algumas questões, a ida ao Nacional da Madeira na segunda fase, em que, e não vale aqui a pena estarmos a especificar muito, mas toda aquela ideia daquele fim de semana em que fomos obrigados a ir e vir no mesmo dia, a levantarmos às 5 da manhã, a regressar à 1 da manhã, portanto, com o dia a seguir era dia de trabalho e dia de escola. Portanto, tudo isso nos fez não nos queixarmos, mas claramente criar aqui procurar aí mais forças e ambicionar os nossos objetivos. Há uma coisa que não... E depois há coisas engraçadas que nós não nos esquecemos como treinadores. Como é lógico, não podem ir todos os jogadores à Madeira, não é? Só podemos levar 18. Não pôde também ir, como é lógico, toda a equipa técnica. Mas o que é certo, depois há coisas que nós não nos vamos esquecer até o final dos nossos dias. Foi, nós, quando viemos do Nacional, chegámos à 1 da manhã em Lisboa, e nós tínhamos praticamente todos os nossos jogadores não convocados e toda a nossa equipa técnica à nossa espera no aeroporto. Há poucas coisas mais significativas do que a qualidade de um trabalho do que uma situação dessas. Exatamente. E sabes uma coisa, Pedro? É tu sentires... Nós empatamos ao minuto... O Nacional acaba de fazer o gol do empate nesse jogo ao minuto 95, num lance... Enfim... Caricato. Mas tu sabes o que é tu chegares ali a Lisboa e tu, nós vamos conseguir, porque não havia volta a dar, com aquela força que eu estava a sentir. Nós tirámos uma fotografia depois do grupo todo, que acabou depois de ser uma fotografia que nós acabamos de pôr sempre nos jogos a seguir no balneário, porque mostrava mesmo isto, okay? E eu não consigo, há coisas que eu não consigo explicar, aqueles inputs que tu às vezes recebes de que, não... Só para enquadrar um bocadinho, e desmente-me se eu estiver errado, aquilo que seria normal, ou que é normal, quando miúdos desta dimensão, ou seja, miúdos que estão ainda a jogar um distrital, portanto, ir à Madeira é quase um acontecimento único. E, portanto, o mais normal em qualquer grupo seria que aqueles que ficam de fora fiquem magoados, fiquem, entre aspas, aziados, não é? Que é a expressão que nós costumamos usar, e portanto, o mais normal em qualquer grupo seria desligarem-se do grupo, e por isso é que é tão significativo e reflete a qualidade do líder e do trabalho. E depois é outra questão, que miúdos desta idade ainda nem todos têm o grau de autonomia para a 1 da manhã irem ao aeroporto. Sim. Ou seja, eles envolveu terem que chatear os pais e organizaram-se entre eles. E há coisas que não se esquecem, e uma das coisas é realmente estas vivências que nós temos, e que com tanta chatice que às vezes nós temos, não é? A este nível, e dizer, não vale a pena. Há coisas que fazem valer. Há coisas que são impagáveis, e é verdade. E depois desta época fantástica, que marcou muito, pelas tuas palavras nós sentimos isso. Para onde é que caminha e quais é que são os objetivos este ano do Alverca na primeira divisão, já a jogar contra o Sporting, contra o Benfica? Nós estamos agora a fazer... as expectativas são grandes. Agora, claramente com a noção exata da dificuldade que nós vamos ter. Agora, acreditamos muito naquilo que fazemos, no trabalho que desenvolvemos. Como é lógico, temos também que fazer um trabalho de recrutamento, porque também, novamente, temos que capetejar uma outra peça neste trabalho. Agora, as expectativas são de tentarmos projetar mais uma vez o nome do Alverca, porque é importante. Não sei se sabem, o Alverca é dos poucos clubes ditos não grandes que já foi campeão nacional de júniores. Tanto aqui na época 2001, 2002, uma coisa assim qualquer. Mas claramente passa claramente pela manutenção, porque queremos, não é? Queremos que o Alverca, e isto é uma das visões que o Alverca tem para si, portanto, é claramente ser um clube de referência ao nível da formação, e sabemos que, sendo de referência, é importante estar nos patamares mais elevados. E a expectativa é um bocado é projetar um bocadinho o trabalho que nós fizemos no ano passado e dar esta imagem de crescimento que nós queremos para o Futebol Clube do Alverca, e também, ao mesmo tempo, projetar os nossos jogadores. Porque, claramente, hoje os nossos jogadores, embora o futebol seja um desporto coletivo, claramente hoje os clubes também vivem muito da rentabilização dos seus ativos, quer em futuras transferências, quer também na alimentação
das suas equipas séniores, né? E passa por aí também muito o nosso trabalho. E devo reforçar que é uma ascensão, entre aspas, renascimento meteórico do Alverca, sobre a coordenação do Filipe, não só esta subida à primeira divisão dos Júniores, também a subida dos séniores aos nacionais, e a criação da academia. Os iniciados também, escreveram ao nacional, e portanto acaba até, depois de um primeiro ano quase meteórico, entre aspas, acaba até agora se calhar por facilitar um bocadinho o trabalho, pelo menos ao nível do recrutamento, porque as pessoas já sabem que, à exceção dos juvenis para já, todas as outras equipas estarão nos nacionais, e isso acaba por ser uma mola importante também. Nós temos aqui, portanto, no Futebol Clube Alverca, uma das coisas que me pediram quando me formularam o convite, uma delas foi claramente tentarmos novamente colocar os nossos júniores na primeira divisão e tentarmos colocar as nossas equipas nas divisões nacionais. Porquê? Porque claramente é isso que nos traz maior evidência, maior projeção e, ao mesmo tempo, também ao nível do recrutamento. Nós tínhamos um grande problema em Alverca, que era, portanto, as nossas condições espaciais. Portanto, dos juvenis para baixo, treinávamos num pelado. E quer a gente queira, quer não, ao nível do recrutamento, hoje os miúdos, se estiverem à porta, ou se estiverem perto da sua área residencial, ou à mesma distância do Alverca, um clube onde possam jogar no sintético, vão, obviamente, jogar no sintético. Portanto, havia aqui também algum handicap. Com esta época também a correr tão bem, juntamente também com nós, a podermos ter agora um novo centro de treinos, onde vamos ter 2 campos de 11 de relva sintética, um campo de 9, mais um campo de 5, que pode também ajudar aqui ao nível do nosso próprio Rulman. Acho que temos um conjunto de ferramentas muito boas para podermos dar continuidade. Juntas as condições espaciais que começam a haver, agora ao facto das equipas estarem quase todas no patamar mais elevado. Pedro, e depois há também uma coisa muito importante, que foi este ano que o Futebol Clube Alverca conseguiu, e não fui só eu, foi um conjunto de pessoas também que fizeram com que isso fosse possível, foi a qualidade de técnicos que nós conseguimos juntar. E eu acho que claramente a razão desta época tão positiva podemos dividi-la por vários fatores, mas há uma claramente que eu não me posso esquecer, que é a qualidade dos nossos técnicos. Qualidade dos nossos técnicos e, a partir do momento também, assim que entraram, o elevado grau de compromisso. Assim como aconteceu com a equipa, com os miúdos de júnior, com os nossos treinadores também. Um elevado grau de compromisso, onde claramente os treinadores não vestiram só a camisola do seu escalão, claramente vestiram a camisola do Futebol Clube de Alverca. Okay? Porque uma das questões que nós tentámos sempre fazer é que, por exemplo, um trabalho de um treinador não terminasse no seu escalão. Ou seja, haver aqui claramente uma enorme comunicação, uma enorme ligação entre, por exemplo, dos juvenis B para os juvenis A, dos iniciados A para os juvenis B. Portanto, e isso conseguiu-se, esta sinergia, e colocar todos os treinadores a falar, a tentar gerir também miúdos. Okay? E muitas vezes as pessoas não têm noção da dificuldade que é conseguir isto, é fácil. Porque há muito aquela tentação do eu não quero que os meus jogadores vão à equipa A porque depois eu vou perder ao fim de semana. Exatamente. E envolve uma dificuldade que as pessoas nem têm noção. Conseguir criar esse espírito de grupo nos treinadores. E isso, e espírito de compromisso. É algo que eu creio que a maior parte das pessoas nem tem noção da dificuldade que é conseguir. Mas felizmente conseguimos, com este grupo de treinadores, e que eu tive a sorte de coordenar, conseguimos fazer. Só para vos dar um exemplo muito grande, que foi esse nosso trabalho. O nosso trabalho de juvenis A, a nossa equipa de juvenis A não conseguiu subir por um gol. As contas finais foram estas, por um gol. Mas era uma equipa que continha muitos jogadores de primeiro ano. Nós sabíamos que aqueles jogadores de 2002 poderiam fazer com que a nossa equipa B tivesse um maior rendimento e tivesse, se calhar, uma classificação mais elevada. Mas foi também este trabalho, junto com os treinadores da equipa de juvenis B, com a equipa de juvenis A, que fez com que a equipa de juvenis A conseguisse até à última jornada andar a disputar tanto a subida. Porque, por exemplo, acabámos, salvo erro, a última jornada com 6 miúdos no 11 titular de primeiro ano.
Vais-me dizer, o que acaba por okay, os preparar também para a próxima vais-me época. dizer, ok, a equipa de juvenis B ficou um bocadinho em perda. Se calhar ficou, mas era a equipa de juvenis A que nós queríamos sobretudo projetar para o Campeonato Nacional e que estes miúdos de primeiro ano pudessem no ano a seguir jogar num Campeonato Nacional. Sim. E aqui foi um trabalho excelente dos nossos treinadores, o Blessing da equipa A e o Daniel Gomes na equipa B, que foi... E isto também aconteceu, quer também não só nos juvenis, mas também como nos iniciados, com o Hugo e com o Gonçalo Toste. E é essa um bocadinho também aqui o segredo que foi o que tornou este trabalho tão positivo. Não é? Esta sinergia entre todos os escalões, que é muito importante. Pedro, desde já deixa-me dar-te... Pedro, desculpa. Filipe, desde já deixa-me dar-te novamente os parabéns. Temos que ir agora para intervalo. Volto a relembrar que também estamos na Rádio Iris igualmente. Até já. Bem-vindo à segunda parte do Lateral Esquerdo. Relembro que também estamos na Rádio Iris em 91.4. Pedro, este Mundial. França campeão. Argentina e Portugal ficaram muito cedo pelo caminho. Alemanha, a grande surpresa, que nem se chegou a qualificar para a fase eliminar. E temos aqui uma Croácia na final, se calhar também não é assim grande surpresa, mas principalmente uma Inglaterra com uma equipa muito jovem e a conseguir ir até aos meias finais. Sim, parece-me que a França acaba por ser um justo vencedor. Era uma equipa muito bem trabalhada e muito bem preparada para este tipo de competição a eliminar, embora quer a Croácia, quer a Bélgica praticassem um tipo de jogo que me atraia bastante mais e que, confesso, até me fez ficar a torcer por eles. Agora, para ser inteiramente justo, a França mereceu o título, era a equipa, e reforço neste tipo de competições, a eliminar equipas que têm uma organização defensiva muito forte e que depois têm armas não só nos contra-ataques, na transição ofensiva, mas também nas bolas paradas, porque eu refiro muitas vezes que as bolas paradas é um momento um bocadinho mais aleatório, mas quando tens jogadores da dimensão física e com a capacidade para atacar a bola no ar como tem a seleção francesa, é menos aleatório para a seleção francesa, como era também menos aleatório para uma seleção como a inglesa, quando tinha o Stones e o Harry Kane e o Maguire na área, do que para os outros. E, portanto, muito honestamente, antes de iniciar o Mundial, creio que todos nós consideraríamos 4 equipas mais favoritas que as outras. Estou a falar da Alemanha e da Espanha, da França e do Brasil. Pelo menos eram aquelas que eu tinha como as quatro mais favoritas. Destas 4, 2 com um tipo de jogo mais baseado num ataque posicional, num desmontar a equipa adversária com posse. A Espanha e a Alemanha, que acabam por ser as que caíram mais cedo, embora tenha sido uma surpresa o facto de terem caído mais cedo. Acho que não é surpresa o facto desta competição eliminar, privilegiar equipas que têm outro tipo de jogo. E depois havia Pedro, o Brasil e a França, deu-se um dado curioso, muito, que é as equipas que menos posse de bola tinha, era quem ganhava os jogos. Houve uma grande percentagem dos jogos. Sim. Quem menos posse de bola tinha era quem ganhava os jogos. Na minha opinião, quer a Alemanha, quer a Espanha acabam por ser vítimas do seu próprio sucesso, porque exacerbam tanto um estilo de jogo que levam os adversários a preparar-se de forma mais minuciosa e mais cuidada em termos defensivos quando jogam contra elas. Eu vi os últimos 6, 7 jogos da seleção de Marrocos e jogaram sempre igual. Quando jogaram contra a Espanha mudaram e passaram a jogar quase com uma linha, muitas vezes com uma linha de 6 defesas. Okay? Portanto, a Espanha, quer a Alemanha, sentiram um bocadinho mais aquela dificuldade de as equipas olham para eles como as equipas mais fortes em posse e, portanto, prepararam-se defensivamente de uma forma mais cuidada e que acabou por retirar o sucesso quer da Alemanha, quer da Espanha. E em relação à posse de bola, é óbvio que nós continuamos a crer que é o melhor caminho para ganhar jogos, mas a posse de bola por si só não significa nada. E a verdade é que neste Mundial, e se calhar em provas a eliminar, o facto de não teres a bola não significa necessariamente que não estás a controlar o jogo e que não estás a preparar-te para ferir o adversário. Na minha opinião, se calhar a própria Espanha e a Alemanha, o que lhes faltou neste Mundial foi em determinado momento entregar um bocadinho a bola, baixar as linhas para ganhar espaço para após recuperar
se conseguissem contra-ataque, porque tiveram muitas vezes, e a Espanha sobretudo contra a Rússia, 120 minutos a querer bater no muro, e se calhar faltou um bocadinho de fazer aquilo que o Guardiola fez este ano no City, que a equipa acabou por fazer e desbloquear jogos nos momentos também de... Mas sentes que há aqui uma mudança de paradigma atual? O paradigma que estava era posse de bola, o conseguir sempre um ataque organizado, posicional, era quem ganhava os jogos. Sim, e agora estamos aqui a mudar um bocadinho. Hoje enviaram-me um dado que basicamente dizia que os últimos 2 campeões do mundo, Espanha e Alemanha, o paradigma da posse de bola, mais posse, dominar o jogo com bola. Antes desses 2 campeões do mundo, tivemos a França e a Itália, que foram campeões do mundo a terem menos bola do que os adversários. E agora voltámos a ter um campeão. E agora voltámos a ter um campeão do mundo com menos bola. Eu acho que isto o futebol, o jogo não é estanque, vai sempre evoluindo. Portanto, o que aconteceu com aquele emergir da Espanha e da Alemanha foi que as equipas, para contrariar aquilo, prepararam-se defensivamente. E agora que estão preparadas defensivamente, vamos ter que evoluir e vamos ter que voltar a ter uma posse de bola diferente que consiga ferir aquelas organizações com muitos jogadores e ainda para mais bem organizadas. Está muito difícil fazer golos a equipas que têm 10 gigantes atrás da linha da bola. Está muito difícil, porque hoje não só são gigantes, como se organizam. E, portanto, a tendência, se neste momento isso aconteceu, acredito que no futuro isto vai evoluir no sentido de... Apesar dessa organização defensiva, foi um Mundial com muitos golos. O que nós olhamos, e há muito defensivo, mas a grande maioria dos jogos teve golos. Salvo erro, só 2 jogos é que não teve golos. Porque os golos estão a surgir cada vez mais nos... Bola parada. Sim, na bola parada e no contra-ataque. E, portanto, há uma equipa que está a defender, mas essa equipa, quando recupera a bola, está a sair para ir fazer golos. E a França era uma equipa muito bem preparada para isso, e o Brasil também era uma equipa muito bem preparada para isso, quando estava em vantagem no marcador para sair em ataque rápido. Mas o que tu me estás a dizer é que atualmente as equipas estão a jogar mais no erro, ou seja, do adversário, do que propriamente é o adversário, do que propriamente é a própria equipa que procura criar erro no adversário. Tu, quando estás em organização defensiva, também podes estar a tentar criar erro no adversário. A forma como defines o momento para pressionar e como pressionas acaba por provocar o erro. Agora, é provocar um erro diferente do assumires a posse e tentares desmontar a organização coletiva adversária. No fundo, se calhar sinto que há aqui 2 caminhos. Um, aprimorares o teu ataque posicional, e isso depois depende também da qualidade das tuas individualidades, porque, escuta, podes ter as melhores ideias do mundo, mas se eles em espaços curtos não te conseguem resolver problemas, não tens hipótese, sejas tu o Guardiola ou quem for. O caminho mais fácil, mas que depois está a dar resultados, foi aquele que a França seguiu, que é não se preocupa muito com o ataque posicional, baixa as linhas, mete ali 3 médios, Pogba, Kanté e Matuidi, que cobrem o espaço todo, roubam bolas e depois lançam rapidamente a transição, onde tem um Mbappé que é um extraterrestre nesse momento específico do jogo. Portanto, é mais fácil ganhar assim, e foi o que a França fez. Portanto, também, ainda que não seja aquele tipo de jogo que nós mais elogiamos e que nós mais gostemos, há que dar mérito, porque preparou-se bem para vencer. E eu sempre achei que poderia ser o Mundial do Brasil, mas não sendo do Brasil, a França era aquela seleção que tinha o tipo de jogo mais próximo da seleção do Brasil. E porquê é que falhou o Brasil, na tua opinião? Eu achava que podia ser o Brasil porque tem um tipo de jogo mais propício para este tipo de competições, que é o tipo de jogo que a França tem, e tinha mais qualidade. Tinha um Neymar que em ataque posicional, quando o Brasil tivesse que estar mais tempo em ataque posicional, poderia fazer um bocadinho mais a diferença, podia desequilibrar um bocadinho mais. Falhou porque defensivamente, no seu momento de transição defensiva, não teve a organização coletiva que a França teve, e acaba por sair perante uma Bélgica extraordinária e perante uma equipa que saúdo o Martínez, porque na primeira fase da prova, mesmo ganhando, eu fiquei sempre e fui afirmando que defensivamente a Bélgica não estava preparada para ser feliz neste Mundial, mas o Martínez depois mudou no jogo contra o Brasil e deixou de defender só com 2 médios, e depois mudou também no jogo contra a França, e poderia ter tido um bocadinho mais de sorte. E se tem chegado à final, acredito que também seria um vencedor justo. Filipe, e a Inglaterra? A Inglaterra, uma equipa muito jovem,
que surpreendeu. Onde é que chegou? Principalmente nós agora, olhando um bocadinho aqui para a seleção inglesa, nós agora que estamos a replicar o mesmo modelo de formação da Inglaterra e que estamos a criar as equipas de sub-23, tal como a Inglaterra já existe. Por onde é que pode ir esta seleção inglesa? E será que este é o percurso ideal que Portugal também deve seguir, em termos de formação? Eu tinha algumas expectativas na Inglaterra, sobretudo porque achei que, por exemplo, eles o europeu de 2016 não foram mais além, um bocadinho vítimas, um bocadinho da inexperiência que ainda tinham. Acho sinceramente que houve aqui um conjunto de jogadores ingleses com um bocadinho mais de, passado 2 anos, com um grau de maturidade maior, fez também com que o desempenho, portanto, da Inglaterra fizesse com que pudessem chegar aqui às últimas 4 equipas. Estava com algumas expectativas, não era sinceramente a minha favorita. Tinha sinceramente, tal como o Pedro, ali algumas um bocadinho mais virado para o Brasil. Também achei que poderia ser o ano do Brasil, até porque aparecia aqui, se bem que ele teve ali uma operação ali no final de época, mas chega aqui com o Neymar, penso eu, no pleno das suas faculdades. Também concordo com o Pedro. Claramente acho que o Brasil não se soube preparar no momento da transição, e já agora, antes de chegar... Faltou o Casemiro também, terá feito muita diferença. Depois, deixa-me só também dizer aqui, antes de chegar à Inglaterra e falar no que falaste, vir aqui um bocadinho à França. Eu acho que claramente a França, estou perfeitamente de acordo com o Pedro em relação ao que não é o futebol que nos mais atrai, mas o que é certo é que aqueles 3 senhores que tu acabaste de dizer conseguiam naquela linha de 3 recuperar muitas bolas, o que não é fácil no meio campo a 3 a defender, não é nada fácil, mas o que é certo é que eles conseguiam, e depois tinham lá na frente jogadores que poderiam lançar a transição, porque raramente não auxiliava muito no processo defensivo, e aquela linha de 3 dava para isso tudo, e isso foi também muito importante. Por outro lado, acho que a França foi, de todas as seleções, aquela que conseguiu conciliar melhor o talento individual com o trabalho grupal. Claramente aqui o equilíbrio, acho que foi também um bocadinho o sucesso, porque vínhamos equipas, e às vezes não é fácil, e acho que neste Mundial foi muito essa temática também, é o grupo conviver com as estrelas. O Brasil conviver com o Neymar. Portugal conviver com o Ronaldo. E acho que a França foi provavelmente a seleção que conseguiu gerir melhor estas situações, e acho que sinceramente aquele meio campo era fortíssimo. Mas a França não tem uma estrela evidente como Mbappé, tem, que já começa agora tem um Griezmann, um Mbappé, e o Griezmann também. Ou seja, mas não tem uma estrela que seja uma estrela afirmada, como é um Ronaldo, como é um Messi, como é um Neymar. E se calhar esse foi o segredo mesmo. Ok? Porque conseguiram, se calhar, todos lidar de uma forma mais coletiva, e não tiveram esse problema do que é lidar com aquela estrela, ou com aquele jogador mais mediático. E acho que foi, sinceramente, a equipa que conseguiu conviver melhor com isso e organizar-se da melhor forma. E depois eu ia também dizer isto, é aqueles 3 senhores do meio campo. Acho que conseguem compactar a equipa de uma maneira que depois lhes conseguem estar organizados da melhor forma para aquilo que eles queriam, que era claramente depois o contragolpe. E há claramente um bom trabalho do Deschamps. Exato, sim. Se é de gênio defender só com 3 e deixar o Mbappé lá na frente, não é de gênio, mas se calhar qualquer outro treinador obrigaria o Mbappé a defender na linha média, defendia com 4 médios e retirava argumentos na transição ofensiva. E portanto não é uma coisa genial, nunca inventada, mas foi ao encontro daquilo que são os seus jogadores, e às vezes ser treinador é mais não complicar, e o Deschamps foi capaz de não complicar e retirar, aproveitar o que melhor os seus jogadores tinham. Se aqueles 3 médios têm capacidade para cobrir aquela largura toda, num instantinho, para que meter lá mais um? E o grande problema é este, é que tu terias, e isto é o básico do futebol, que é claramente a questão da variação do centro de jogo, o atrair fora, para jogares dentro, para virar outra vez, e isto jogar a 3 é muito difícil, porque claramente quando a bola roda para o outro flanco, é difícil o teu interior contrário conseguir chegar a tempo
não é? Depois aos envolvimentos do lado contrário. E eles conseguiam fazer isto muito bem. E depois, porquê? Porque deixavam também um homem também lá sempre solto. Aliás, era difícil porque tinham sempre um homem depois lá solto na frente, mas eles conseguiram articular-se da melhor maneira. O Deschamps tinha ali 3 médios com uma passada muito larga, muito rápida e disponíveis para fazer. Física também, e aproveitou isso. Em relação à Inglaterra, peço desculpa, em relação ao modelo de sub-23, tenho aqui, de nenhum ponto de vista, acho que acaba por ser positivo. Tens aqui para alguns clubes, não dito os grandes, mas para alguns clubes onde a transição dos miúdos que vêm de júniores acaba por haver aqui uma transição mais harmoniosa, ok? Em vez de passarem se calhar para um nível competitivo elevado. Ao nível dos grandes, penso sinceramente que é muito mais benéfico, por exemplo, os miúdos terem uma vivência, estes miúdos que passam, terem uma vivência ao nível de uma segunda liga, onde o contexto competitivo é bem mais elevado, porque o que é que vai acontecer neste campeonato sub-23? Vamos ter novamente os grandes a liderar e os grandes a andarem a top. Ok? E é isto que vai acontecer. Agora pergunto-me a mim, para esses miúdos, será que é o contexto competitivo ideal? De estarem novamente a passar? Parece. Não me parece. Agora, tudo depende também como é que os clubes ditos grandes vão compor o plantel destas equipas de sub-23. Será que o miúdo júniores, de idade júnior, aí se calhar sou mais favorável. Não vão completar com miúdos já sub-20 ou miúdos sub-21. Mas mesmo os júniores têm que ser se calhar aqueles com potencial menor, porque os que têm maior potencial têm que chegar a uma segunda liga. Exatamente, estou de acordo também. Mas isso é o que não acontece com o Sporting, que o Sporting nem tem equipa B. Pois, cada caso será um caso. Agora, claramente, para a esmagadora maioria dos clubes, acho que claramente a transição para o sub-23 acaba por ser um bocadinho mais harmoniosa do que serem logo lançados num contexto sénior. Para os ditos grandes, acredito que tudo depende da forma como os plantéis sejam organizados, porque acho que claramente, como estavas a dizer, os miúdos de maior qualidade deverão claramente jogar a um nível num contexto de segunda liga, não é? Que se prepara muito mais para a competitividade que irão ter mais à frente. Pedro, acabou a época dos extraterrestres? Vamos começar uma nova época? Vamos começar uma época em que o Ronaldo não está na Liga Espanhola, mas estou muito ansioso para perceber se ele continuará a deixar a sua marca na Liga Italiana. Eu acredito que sim, que vai continuar a fazer golos. Já falei sobre o Ronaldo muitas vezes. Acho que ele evoluiu no sentido de ser mais um jogador do último toque do que um jogador de criação e construção. E fez bem, porque estava a perder preponderância nas zonas de criação e fez muito bem, adaptou-se e é porque se adaptou que continua a ser tido como um extraterrestre. Mas estão a nascer novos astros? Mbappé, Neymar, Luka Modric, que talvez este ano possa ganhar a Bola de Ouro, que é o que se fala. Anos, brevemente. Mas será que este ano é o ano em que vai terminar a hegemonia em daqueles 9 anos em que têm sido sempre eles a ganhar? Mais um ano, aliás, na minha opinião, não será apenas mais um ano, ainda vamos ter que ver a luta Messi e Ronaldo pelo melhor do mundo mais umas 3-4 épocas e só depois é que... E este ano a entrega quem? Os outros. Ainda falta. O The Best é já em setembro. Mas o da FIFA temos que esperar até dezembro. Acho que vai ser importante aquilo que eles vão fazer agora na primeira parte da próxima época. Porque fica sempre a última fotografia, não é? Sim. E porque este o Mundial não ajudou a tirar dúvidas. Não tirou dúvidas e o Ronaldo é campeão europeu, mas a final não teve ao nível que teve noutras finais e sabes que isso, em quem vota isso conta muito. E portanto acho que vai ter que ser agora este photo finish do ano a terminar. Mas Messi não é um dos candidatos. Messi teve mal na Liga dos Campeões, teve mal no Mundial. Não me parece a mim que vá ser preponderante ele ganhar. Obviamente vai sempre ganhar muitos votos porque tem muita gente e muitos fãs. O Messi foi o melhor jogador da Liga Espanhola, melhor marcador, com mais assistências. E portanto não é porque agora na seleção da Argentina não souberam aproveitá-lo que perde preponderância, mas muito daquilo que ele fará até ao fim do ano. A questão é que a alto nível, em 2 momentos ele falhou.
Porque uma coisa é ganhar internamente, outra coisa é ganhar. Mas isso depende da forma como tu olhas. Eu não acho que ele tenha falhado. Eu acho que o que falhou foram as equipas onde ele estava envolvido. Isso não significa, porque ele é 1 em 11, não significa que ele tenha falhado. Até porque se tu fores isolar as ações dele em cada jogo, ele esteve bem em todos os jogos. Mesmo nos jogos que é tido como tendo falhado, ele não falhou. Ele acaba o último jogo no que traz mais notoriedade, a fazer 2 assistências no jogo contra a França, mas mesmo no que tem menos notoriedade é ele que faz aquela equipa jogar. Portanto, o que eu acho que falhou foram as equipas dele e não ele, porque se tu pegares nas ações todas dele, ele não falhou, ele não perdeu bolas excessivas, ele foi capaz de criar quando teve a bola e, portanto, acho que falharam as equipas dele. Este ano é novamente Messi e Ronaldo? Acho que sim, eu acho que também depende muito, como eu disse há bocadinho, desta fase agora que vai iniciar, portanto é o início da época, e como tu disseste muito bem, tem a ver também com a última imagem. Eu acho, independentemente do Mundial não ter corrido de feição e o Messi não ter feito uma grande Champions, acaba por mesmo a pouca coisa que ele possa fazer vai ficar sempre como as melhores coisas que podem aparecer. E neste momento... E acho que ainda vamos ter. Até porque também não... E aqui há outra questão também, que é, tudo bem que o Messi possa ter aqui um bocadinho mais estar um bocadinho mais apagado esta época, mas há uma questão que é muito importante, que é a regularidade. E tu não consegues ter mais nenhum outro jogador com a regularidade, embora o Messi um bocadinho mais abaixo esta época, assumo claramente, mas com a regularidade que o Ronaldo e o Messi conseguem apresentar. Não consigo. Ouvimos e falamos e projeta-se num pequeno espaço de tempo mais este ou aquele jogador, mas o que é certo, a top, durante algum tempo, a gente não encontra. Vai-se vendo às vezes uma ou outra evidência, mas como estes dois... não consigo encontrar para já. O Modric sai com... E o Messi fez um bom campeonato. Sim, foi campeão ao nível em Espanha. A nível interno. E não é? O Modric sai muito bem, com a imagem muito reforçada deste Mundial, mas nos meses que faltam até ao final da época, já sabes que o golo é o que vai se evidenciar traz a notoriedade. Exatamente. Nestes meses que faltam, o Modric, porque não é um jogador que faça golos, e portanto, mesmo estando no Real Madrid, é um jogador que... Sim, no Real Madrid é mais um e não é ele que carrega a equipa como é na Croácia. Agora, nestes meses que faltam, o Messi faz 20 golos, o Ronaldo faz 20 golos, e em dezembro tu não te lembras... Lembras-te do Modric, lembras-te sempre do Modric, mas já não estará com esta imagem tão reforçada como saiu deste Mundial. Mas também agora há uma coisa também que me vai deixar curioso, que é o Modric, o Bale, sem Ronaldo. Senão se vão conseguir destacar mais, não é? Porque vão aparecer mais. Vamos ver se o Bale fica... Pronto, vamos ver, exatamente. E eu vou fazer pergunta. Agora... E quem é o substituto do Ronaldo no Real? Eles têm que ir buscar alguém. Eles vão buscar... Eu até acredito que se estejam a preparar para ir buscar 2 em vez de 1. Aquele é o teu prognóstico? Não sei. Fala-se no Hazard e no Courtois? Ir ao Chelsea a resgatar esses 2? E tens o Neymar também. Neymar, eles já anunciaram por 2 vezes que não estão interessados no Neymar. O Real Madrid. Agora, isso também pode ser flop, não é? Vale o que vale. Mas estou muito expectante com essa equipa do Real Madrid. Se agora este sem Ronaldo, que claramente tapava todos os outros. E também sem Zidane. E sem Zidane. É muito importante. Exatamente. Há aqui também uma questão muito importante, que é o Lopetegui. Também não sei até que ponto... Que nunca teve sucesso em nenhum clube. Sim. Mas nas seleções sempre com grande sucesso. E até com um estilo de jogo atrativo. Ok? Não teve sucesso em Portugal, mas pronto, isso seriam outras discussões que poderíamos ter. Mas também aqui, ao mesmo tempo, o próprio Lopetegui, isto aqui pode mudar um bocadinho. Não sei até que ponto também a própria saída do Ronaldo e ter sido uma saída em que, pelo menos nós, exteriormente, não ouvimos uma grande força do Real Madrid para que ele ficasse, ou uma contraproposta. Não sei até que ponto também não seja também já a pensar um bocadinho no modelo e no estilo que o Lopetegui queria ou quer impor no Real, que sinceramente não me parece que fosse muito ao encontro
do próprio estilo de jogo e daquilo que o Ronaldo procura. E por isso mesmo estou aqui um bocadinho, mesmo na expectativa para ver este Real Madrid. E em Itália, como é que se espera que Ronaldo vai estar? Novamente ao seu melhor nível? Sim. Sendo que agora há muito mais, vai haver muito mais clássicos. Tem que jogar contra uma Roma, contra um Inter, contra um Milan, contra um Nápoles. Há muito mais clássicos do que faz os golos que faz a Espanha. Dos Campeões, né? Eu acho só fazer golos na Espanha. Eu acho que ele agora, tendo em conta a última época em que ele na La Liga andou lá. Não digo passear, mas não investiu. A partir do momento em que a Liga está perdida e o Messi fugiu no número de gols, não valeu mas a depois pena. acaba por fazer, tirando a final, faz uma Champions extraordinária. Aquele gol que ele faz em Turim é uma coisa de outro mundo. E acredito que agora ele ainda esteja um bocadinho mais como peixe na água. Como tu dizes, quase todos os fins de semana são clássicos. Não é? E eu acho que é isso mesmo que ele gosta. Sim. E é isso mesmo que vai fazer, porque ele é uma máquina, claramente, de desafios. E acho que semanalmente, ou quase semanalmente, ter uma Roma, ter um AC Milan, ter um Inter, eu acho que isso ainda vai ser. Vi hoje a informação, ele que nunca jogou na Liga Italiana, já fez uma dezena de golos às Juventus. E, portanto, acho que responde um bocadinho a se dúvidas houver sobre se ele vai continuar a fazer golos ou não. O facto de ter feito uma dezena de golos à melhor equipe italiana, acho que ajuda um bocadinho a perceber aquilo que ele pode fazer. Filipe, tu que trabalhas e tens trabalhado na formação, para onde é que caminha a nossa formação e para onde é que caminha Portugal em termos de seleção agora que assim que terminar Ronaldo? O Pedro diz que Ronaldo ainda durará mais 4 anos até ao Qatar. Eu acho que o Ronaldo faz Qatar. Também acho que sim. Acho que tem assim, não posso aferir com grande certeza, mas ele faz. Nem que seja no último toque, cabeceamento, pé direito, pé esquerdo. Até por aquilo que passa para nós, o cuidado que ele tem, o investimento que ele faz na carreira dele. Tenho muito poucas dúvidas e quase certeza absoluta que ele fará Qatar. Então tenho muito poucas dúvidas. Em relação à nossa formação, acho que estamos no bom caminho. Sinceramente, eu acho que cada vez mais vejo espaços a trabalharem com mais qualidade. Vejo, sobretudo, cada vez mais colegas com o cuidado de saberem mais, de se informarem, de se formarem. Lógico que aí também a própria Federação, as próprias associações estão a fazer um caminho da questão da formação de treinadores, da obrigatoriedade dos treinadores terem o curso, da obrigatoriedade de renovarem os créditos, de renovarem as cédulas. Portanto, acho que aí estamos no bom caminho. Há espaços com um trabalho muito meritório. Acho que atualmente em Portugal e acho que alguns clubes também vão já indo nesse caminho, embora nem todos consigam, é sinceramente ao nível das infraestruturas. Não podemos ter um trabalho de qualidade quando, por exemplo, temos equipas a treinarem 3 vezes por semana, onde, por exemplo, em 2 delas treinam num quarto de campo. Impossível. Não se consegue. Okay? Eu acho que atualmente o caminho da formação, é lógico que teremos de ter um caminho ao nível dos treinadores e continuar e a melhorar cada vez mais tanto o trabalho dos treinadores, mas acho sinceramente que estamos no bom caminho. Acho que também, sinceramente, ao nível dos quadros competitivos tem existido aqui algum cuidado. Okay? Nós tivemos agora também, sei que vai haver algum cuidado nos campeonatos jovens nacionais, em que este ano, por exemplo, acabaram muito cedo. Portanto, nós tivemos campeonatos este ano a acabarem em março, abril. Portanto, não pode. Portanto, e sei que há aqui uma tentativa de reajustamento nessa questão. Acho, sinceramente, que o problema ao nível da nossa formação, ou o maior, é ao nível infraestrutural. Acho que é ao nível das infraestruturas que tem que haver um maior investimento, que infelizmente não depende só dos clubes, depende de tudo o que é, portanto, o poder central, não é? O poder autárquico também. Mas acho que poderia ser esse caminho. Eu vou dizer aqui só um exemplo muito rápido. Peço que vou estar a ter algum tempo ao programa. Eu no ano passado tive a felicidade de estar na Austrália, portanto, a fazer uns soccer camps e a fazer uns clínicos. E lá o futebol está ao nível do know-how muito atrás do nosso nível. Mas o que acontece é que eu tive em espaços onde a formação
trabalhava num espaço camarário onde existiam 12 campos de futebol de 11. 12. Nem metade eram usados. Portanto, há aqui um caminho que nós temos que caminhar, mas que não depende só dos clubes, não depende só dos treinadores. Claramente depende também do poder central. Em relação de quando acabar Ronaldo, como bons portugueses, havíamos sempre de arranjar uma solução. Sempre. Ok? Não fôssemos nós. O português dá um jeito. O português dá um jeito. Agora, claramente, acho que há um caminho, e acho que há espaço e há também evolução. Estão gerações com muita qualidade. Exatamente, pós-Ronaldo. Aquilo que eu vinha um bocado, estava a falar em off com o Pedro, nós tivemos aqui a analisar um bocadinho também por causa do trabalho das seleções que eu fiz, das seleções de Lisboa. Nós temos aqui um conjunto de gerações que vêm atrás. Nós temos os nossos miúdos de 99 são campeões da Europa, por exemplo. Os nossos miúdos hoje a vencer no exatamente, no ganharam a Finlândia 3-1. Temos uma geração também para trás de 2002, estávamos a falar, ganharam os últimos jogos da CPLP. Portanto, acho que há qualidade e nós, como bons portugueses, devemos sempre de dar a volta, e até porque, como eu te estou a dizer, está-se a trabalhar na maioria dos espaços muito bem, e isso vai-nos trazer qualidade mais à frente. Agora, acreditamos depois também que as pessoas que estejam nas posições de selecionadores, de responsáveis técnicos, saibam também gerir tão bem como até ao momento se tem vindo a fazer. E temos 4, 5 clubes em Portugal que estão a trabalhar não muito só bem estão a trabalhar muito bem na formação, como estão a dar todas as condições, não só para os miúdos, mas até para os treinadores, porque se calhar há uns anos atrás o que tu sentias é que os treinadores, quando iam treinar um escalão de iniciados ou de juvenis, sentiam que aquilo era um passo para chegar mais acima, e neste momento tens 4, 5 clubes em Portugal que conseguem ter os treinadores fidelizados e a fazerem carreira escalão, na formação. E não estão a tomar decisões para subirem, mas estão a tomar decisões para melhorar os jogadores. Exatamente. E portanto é por isso também que estão a chegar gerações com muita qualidade, não só está relacionado com o talento português, mas porque há 4, 5 clubes em Portugal que não só estão a trabalhar bem, como também estão a recrutar cedo os melhores jogadores, e depois eles acabam por ter mais anos de boa prática. É óbvio que num cenário ideal não seriam 4, 5 clubes, seriam 20, 25, mas termos 4 ou 5 clubes a trabalhar como estão a trabalhar agora já é um upgrade muito grande em relação àquilo que se fazia há uns anos atrás. E agora também a Federação estamos a entrar num processo de credenciação das entidades formadoras. Das escolas de futebol também. Exatamente, que nos vai trazer de certeza mais qualidade, porque, por exemplo, equipas ou clubes para terem, daqui a uns anos, para terem equipas nos campeonatos nacionais, têm claramente que ser, portanto, entidades formadoras, e para serem entidades formadoras têm que ter um conjunto de requisitos para o serem, e tudo isso de certeza vai trazer qualidade, portanto, ao processo. Acaba por ser vantajoso para a formação do futebolista português a situação económica que os clubes em Portugal vivem, porque é a única, entre aspas, salvação. É a formação. É a formação. E felizmente os clubes perceberam isso, e por isso é que estão a chegar cada vez mais gerações com qualidade. Filipe, deixa-me agradecer a tua presença, que o nosso tempo já vai muito longo. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Me resta uma muito boa noite. Volto a repetir que também estaremos na Rádio Iris em 91.4. Obrigado e uma muito boa noite.